investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é um dos bandeirantes da internet brasileira. Em meados da década de 90, ajudou a abrir as primeiras estradas da web verde e amarela com uma ideia simples: digitalizar os velhos livros de receita e criar uma comunidade online amante da boa culinária. Sempre muito conectado com a inovação, transitou com desenvoltura pela indústria digital e construiu um grupo de empresas.com dedicadas ao público feminino, a E-Mídia, que estruturou 3 plataformas online de grande sucesso: o Cybercook, o Cyberdiet e a Vila Mulher. Nosso entrevistado desta semana é Alexandre Canatella, um empreendedor serial que conseguiu a proeza de construir empresas digitais que permanecem em operação há mais de 25 anos. Sua saída da jornada empreendedora ocorreu no final de 2018, quando vendeu o Cybercook para o Carrefour no Brasil, transação que o levou à posição de diretor de negócios digitais da varejista. Atualmente, é diretor de inovação em ESG da Quintes, uma plataforma tecnológica que participa da transformação digital de clientes como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Dell, Goldman Sachs e Natura. Um brasileiro raiz, Canatella defende que precisamos parar de querer nos equiparar aos países acima da linha do Equador e constata: não falta nada para sermos protagonistas da inovação. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você é um dos precursores dessa indústria da internet no Brasil. Como é que você embarcou nessa indústria digital? O que te levou para esse caminho, tua jornada na indústria digital? Conta pra gente. Eu sou um elemento bíparte como pessoa, filho de um artista plástico que foi matemático e de uma mãe empreendedora. Então, unir um negócio que é o pensamento meio exato com a criatividade. Eu sempre fui muito curioso em relação a como é que as coisas se renovam, né? E acho que a tecnologia, tenho convicção que a tecnologia é mais que algoritmo, é mais que silício, né? Que chip, a tecnologia é aquilo que evolui algo, né? Em qualquer um dos processos. E o que aconteceu comigo é que, jovem ainda, eu liderava um negócio e não tem absolutamente nada a ver com o negócio que depois eu fui empreender, que foi uma startup e tal, que era uma videolocadora familiar da família da minha ex-esposa. E naquela época, a gente fez uma grande compra da Sony, que era um filme chamado A Rede, da Sandra Bullock. E era um filme que falava sobre a internet. E quando eu fiz essa grande compra, eu falei para a Sony, eu quero que vocês paguem o website dessa videolocadora, porque eu vou fazer com que... E aí eu tinha um cliente, que era aquele cliente que chegava sempre tarde da noite já para bater papo, mais do que para alugar filme, falar sobre cinema e tal, e ele tinha uma BBS de internet. E eu falei para a Sony, e o seguinte, Sony, essa alta compra de cópias do filme A Rede, quem alugar, eu vou dar horas na BBS, na internet também, no provedor que estava começando. Então, foi uma ação de ativação de marketing de uma rede de locadora, usando um filme A Rede, né? E isso foi muito curioso, porque o que me deixava excitado em relação à rede é que a comunicação até então ela era unidirecional, TV, o rádio, cinema, não era bidirecional, não batia e voltava, né? Quer dizer, o que a rede dava, essa coisa de você ser bidirecional, isso necessitava muito. Mais tarde, meu cliente apresentou o meu sócio. As receitas de culinária eram colecionadas através de um mesmo suporte ao longo dos séculos, que é o livro de receita. A gente falava, cara, esse suporte é maravilhoso, só que ele não se renovou, ele não teve uma tecnologia. Ele tem um limite e ele não tem portabilidade. Lógico que em 97 não existia esse termo portabilidade. Quer dizer, eu estava em Santos, começou a chover, eu quero fazer bolinho de chuva, o meu caderno ficou em São Paulo. Pô, e aí eu não faço receita. A gente queria fazer um
um grande caderno para ser o curador de conhecimento. Então, a minha chegada na internet é olhando essa dimensão. Agora, quando eu explicava para as pessoas à minha volta, elas falavam, você é maluco, né? Como assim, né? Eu acho que ser um pouco maluco foi o que ajudou a desbravar esse negócio no início. Essa foi a origem do Cybercook, então? Foi a origem do Cybercook. E a origem, como é que eu passo para o negócio de digital, né? Aí eu coloquei na minha cabeça, quando a gente fez a empresa, e me desliguei do negócio familiar, foi o seguinte, cara, nós precisamos de distribuição. Esse jogo vai ser um jogo de distribuição. O jogo de distribuição passava, naquele momento, por 3 atores. Ou o ZAS, ou o Universo Online, que era uma associação do Grupo Folha e do Grupo Abril, ou a Star Media. O líder era o ZAS, não era o UOL. O UOL estava ali ainda com muito investimento, mas né, o pessoal lá da NutecNet tinha começado essa história toda, tinha capturado muito tráfego e tal. E aí a gente teve um convite para ser parceiro do UOL. A home do Universo Online não tinha scroll, né? Você não baixava ela. Era só no primeiro plano, estava tudo ali e tal. Isso foi uma coisa muito importante para a gente, que é anterior aos buscadores, né? Anterior a forma de a gente buscar tráfego, como aconteceu nos serviços digitais. Os canais, né? E nos Estados Unidos, vamos lembrar que era um canal quase que único. Era América Online, e daí um pouco Yahoo, né? Alta Vista, tal, os buscadores, a gente acertou muito, assim. Naquela época a gente tinha um problema, que era hospedar o site de uma forma dinâmica, com banco de dados. Aí apareceu 2 jovens querendo dar acesso grátis para a gente ficou meio desconfiado, achamos que os caras queriam roubar o código, porque quando nós fomos na reunião, era numa confecção de roupa. A gente falou, pô, os caras querem... Como é que numa confecção de roupa os caras querem... Não, nossos servidores estão nos Estados Unidos e tal. Era o Gilberto e o Gorinha da Local Web, começando a Local Web, lá com o Michel, né, que é o pai do Gora. E lá nós começamos a ter a nossa primeira versão algorítmica, né? A gente queria uma base de dados além do Access. Agora, um pano de fundo sempre de pensar em tecnologia, né? A gente pensou no conteúdo, a gente precisa ser curador, mas nós fomos sempre uma coisa pensando em tecnologia. Por incrível que pareça, eu não programo uma linha de código, mas foi sempre liderando uma empresa pensando de forma algorítmica. E foi nesse momento que vocês entraram no UOL que você teve a clareza de que você estava no caminho certo, de que o Cybercook ia dar certo? Quando nós chegamos no UOL, por incrível que pareça, a gente já tinha um pequeno faturamento. E aí e também esse foi um grande diferencial, porque naquele momento nós estamos falando de 98 até 2000, cara, o dinheiro no mundo de .com, né? Não era empresa nem digital, né? Nem de internet, era o mundo.com, era rodo. Não, nós já tínhamos um tráfego crescente, né? O Jô Soares tinha falado espontaneamente do Cybercook no programa ainda no SBT, isso fez o nosso primeiro lastro. Aí a revista Exame falou do Cybercook, foi o nosso segundo lastro. O UOL, como distribuidor, ele foi ele ajudou também em negócios, né? Porque aí logo depois veio um prêmio. Então ele viu um pequenininho ganhando de grandes indústrias, tal, né? Mas foi aí que começa um pouco esse pensamento da gente criar um serviço relevante, assim, né? Não, mas aí depois desse momento chega o UOL, né? E daí o Grupo Folha foi uma grande chancelada, mas tudo estava sendo construído naquele momento. Basicamente, o modelo ali que vocês viviam era um modelo de publicidade. Eu nunca tinha ouvido falar sobre plano de negócio na minha vida. Comprei um livro na Booknet, demorou 60 dias para chegar. Mas aí eu fui fazer um plano de negócio, porque nós fomos atrás de uma rodada, naquele momento, entre outras empresas que viram o nosso plano de negócio, tinha a Internet Co, que o Luiz Demarco estava fazendo, tinha a Star Media olhando a gente, e o UOL, né? O UOL tinha acabado de comprar uma operação que era o Miner, do Vitor Ribeiro, e aí a gente acabou fechando uma rodada com o UOL, né?
e captamos, fomos lá para baixo da estrutura, não tinha espectro de aceleradora. O UOL fez um negócio de incubador, o UOL, né, que era o UOL Investments. Essa primeira geração de empreendedores, né, ela criou essa possibilidade de você pensar em inovação, pensar bootstrap, quase falir, fazer turnaround das operações, tal. Aí a gente falou, cara, legal. E as pessoas pediam muito cardápio light, cardápio diet e tal. A gente falou, pô, e se a gente fizesse uma espécie de vigilantes do peso online? Aí nasce CyberDiet. CyberDiet foi uma plataforma onde nós customizávamos uma programação de alimentação baseado, não numa dieta, mas baseado na pirâmide alimentar. E a gente direcionou os últimos dinheirinhos que existiam para esse produto e lançamos ele digital, com as pessoas pagando com Nizam no internet grátis, colocando o Titãs cantando que agora é free, tá na hora, agora, que era o momento das internet grátis, e a gente indo na contramão, dizendo, não, a gente vai cobrar. Você só pagava por 3 coisas na internet. Por pornografia, pagava por currículo, era o começo da Cato, e pagava par perfeito, era o começo desse negócio de match de pessoas. E a gente acreditou, se as pessoas pagam por uma forma de se conectarem com alguma informação para assinarem, então a gente chegou para o Caio Túlio, que era o diretor-geral do UOL, falou, cara, a gente acredita que as pessoas pagam por revista, pagam por jornal, se elas encontrarem valor, elas vão pagar. Lançamos num dia, não tinha nem administrador, né? Na noite que a gente lança, a gente começa com alguns bannerzinhos, sabe? Que vê lá uma assinatura. Naquela hora foi uma descarga de energia, assim, né? Em qualquer nova indústria, né? Hoje a gente chama de startup, naquela época a gente chamava de .com, não tinha venture capital aqui, os dinheiros vinham ou das próprias empresas ou de bancos, né, que investiam, ou se abria capital na bolsa. E para construir uma nova indústria, muita gente precisa quebrar, né? Porque a experimentação faz parte da construção de qualquer nova indústria. E eu estava dentro da Star Media nessa época e a gente via a empresa gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E o amanhã chegou. A partir daí, você, então, estruturou a eMedia? Você começou a estruturar, então, um grupo de empresas? Quando você falava para mim, o que você entende? Eu entendo tecnologia, eu entendo de tráfego digital, e eu entendo de um público prioritário, que são mulheres, porque o CyberCook era um produto onde 85% do tráfego, 90%, no começo 90%, depois 85% do tráfego era de mulheres. O negócio de programa de reeducação alimentar, a mesma coisa. E o que aconteceu foi que a gente sempre dominou uma internet feita por homens para homens. A gente precisava criar engajamento das mulheres na plataforma de CyberDiet. Criou um negócio que para mim manter o engajamento, eu preciso dessas pessoas escrevendo. E a gente criou um negócio que era como se fosse um blog no CyberDiet, onde você contava o seu processo de redução de peso, de começar a fazer exercício e tal. E tinha um fator interessante. Se você deixasse ele público, quem entrava na comunidade criava um negócio chamado pegada. Tinha um pezinho mesmo assim, e eu olhava o nome do usuário que entrou para ver. Então, se entrou para ver, eu gerava curiosidade. Deixa eu ver essa pessoa que entrou, né? Que era o famoso stalker, não tinha esse nome, né? Mas alguém estava stalkeando, deixa eu ver o diário das pessoas. E isso criou uma conexão de comunidade muito interessante. Então, acho que de forma resumida, nós entendemos muito do ser digital feminino nesse início, o que fez depois, em 2007, a gente evoluir para um terceiro produto, que foi Vila Mulher. E aí, por exemplo, o Vila 2, ele tinha o termômetro da relação. Era um termômetro mesmo visual, você colocava azul ou vermelho e citava só uma pílula sobre o que estava acontecendo, com um tweet, como se fosse um tweet. E as pessoas começavam a conversar embaixo desse tweet. Ali nós tivemos orgulho, por exemplo, de pegar questões envolvendo violência doméstica. Uma mulher um dia colocou lá um post lá, azul, geladíssimo, e ela começou a falar, daqui a pouco começou mulheres encorajando ela a denunciar o companheiro dela, tal. Nós tínhamos um de celebridades que tinha um jogo, celebridade, né? Então, quem é mais velho? A Whitney Houston ou a Cher? E aí você
ganhava pontos, tal. Deu super certo. A gente teve uma época que nós tivemos 3 empresas de cosméticos patrocinando sem nenhuma da exclusividade, a gente teve que acomodar cada uma num ativo, né? A gente chegou Caixa Econômica a patrocinar o conteúdo feminino que o portal tinha, aonde as cores da Caixa assumiu o logotipo durante um ano. Isso que fez a gente perdurar tanto tempo, né? Acho que não ser o quadradinho só, né? Assim, a gente criar uma conversa com marcas e uma audiência. Como é que foi a saída da Emídia? Ou não sei se houve uma saída específica só de CyberCook. Veio o Carrefour e adquiriu a operação do CyberCook, não foi isso? E aí você se tornou executivo. Conta esse momento. O CyberCook, depois de 21 anos, foi adquirido pelo Grupo Carrefour no Brasil. O CyberCook tinha uma história muito complementar à ambição global do Carrefour, de transformar a alimentação mais saudável, acessível para todos, através do projeto global chamado Act for Food, né, onde é um ato para alimentação, né, e o Carrefour, como varejista, participar de toda a jornada do consumidor sobre a decisão de se alimentar, e as receitas eram parte dessa jornada, né? E nós tínhamos criado alguns atributos do CyberCook muito valiosos, como, por exemplo, o custo da receita. Então, o CyberCook é a primeira plataforma no mundo que você via quanto custa para comprar os ingredientes daquela receita. A gente colocou os nutrientes das receitas, que eu sempre falo, as pessoas ficam preocupadas. Quanto que tem de gordura no iogurte, quanto que tem de cálcio? Houve uma saída dos sócios iniciais da operação, e eu continuei liderando o CyberCook, em paralelo, adicionando a função de diretor de negócios digitais, que dentro da diretoria, dentro da vice-presidência, da presidência de transformação do Grupo Carrefour, ele tinha um agente de percorrer desde o e-commerce, a área de dados, a área de inovação, o marketing, o RH. Por exemplo, as empresas estão buscando ser ágeis. Nós somos ágeis numa startup desde 2007. Então, durante um período, me somei à contribuição no Grupo Carrefour a aspectos culturais de transformação digital, de transformação de gente, etc. E como é que foi essa transição, assim, de você estar no comando de uma startup com 20 anos de vida e, de repente, estar dentro do maior varejista do mundo, assim, uma empresa francesa, tradicional? E durante as negociações, eu lembro que a cada 10 reuniões, eu fui uma de camisa, o restante de camisa polo ou camiseta, que é a minha forma, como eu sempre me vesti, né? Ainda mais circulando entre 2 escritórios CyberCook, tinha uma operação em Santos, uma operação tal. Aí eu chego num grupo econômico onde todo mundo tem um código de leitura de um executivo, né? Espera-se que o executivo, né, não vá trabalhar de camiseta e tal. E eu tive esse choque, mas foi uma coisa muito legal, foi a generosidade do Grupo Carrefour e do seu corpo diretivo. Né? Eles não colocaram um ser estranho àquela diretoria, eles adicionaram uma outra forma da gente pensar. No terceiro dia meu de trabalho, eu palestrei com o presidente global no Hyatt, Alexandre Bompard, e com o presidente do Brasil, Noel Priox. E aí eu ia falar 15 minutos, né, um evento de 1 hora e tal. Eu nunca mais esqueço que eu terminei o evento e depois teve um coquetelzinho e depois teve um jantar. Mas eu fiquei muito incomodado com o coquetelzinho anterior, porque não tinha alimento fresco. Aí eu falei, eu vou falar porque senão eu não vou conseguir, né? E eu tomei essa decisão. Ela falou, pô, o cara é um pentelho e tal. Eu nunca mais esqueço que essa atitude de eu ter falado logo no início fez com que todas as reuniões corporativas a gente tivesse... Aí depois a diretoria de perecíveis do Grupo Carrefour colocou uma banquinha com frutas, com degustações dos nossos produtos naturais, e a Paula sempre falava que se ela chegasse no evento na França e tivesse elemento francês, ela falava, lá no Brasil, a gente provocado por isso e tal. Então, acho que é isso, né? As organizações, acho que isso não é... Por isso que tantas organizações estão montando estruturas de venture corporate para adquirir startups, né? Para mudar um pouco o seu status quo. E não tem uma coisa melhor, né? Ou pior, eu acho que tem uma mega fusão
do que é o melhor para o consumidor, para os serviços, né? As startups têm o que aportar, mas as grandes corporações só se tornaram influentes porque realmente fizeram um trabalho. E aí eu fui entender de loja, Luiz, sabe? Abrir porta de loja, né? É uma outra coisa, né? Quer dizer, e tudo que envolve esse negócio do varejo físico, né? Você recentemente assumiu a diretoria de ESG e inovação da Quintes. Explica para a gente o que é a Quintes e quais são os seus novos desafios nessa posição, por que você decidiu se envolver com a pauta ESG? Quando eu cheguei no Carrefour, tem um campo enorme para isso lá, enorme. O Carrefour tem um impacto gigantesco, né? Então, vivi lá a crise do Manchinha, a crise do seu João Alberto, né? O homem negro que foi assassinado na loja do Carrefour de Porto Alegre. E, nesse momento, um amigo meu de infância, de rua, foi escoteiro, me disse: a minha empresa foi adquirida por uma outra empresa e formou a Quintes. Você precisa conhecer o CEO, que é um ganês que veio para o Brasil, um cara que pensa para caramba ESG. A Quintes é uma plataforma tecnológica, né, que hoje tem uma jornada de participação na transformação digital, criando valor para clientes como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, como Dell, como Goldman Sachs, como Natura, como Banco BV, Safra, CIA, né? E que, na cabeça do Nana Banfura, o CEO, é uma SG Tech, né? Uma empresa que quer transformar as empresas com transformação digital, mas percorrendo fatores que impactem o E de Environment, o S, né? E de Social e o G de Government. E no negócio do S, para mim, é muito importante. Por quê? Porque a tecnologia é uma das carreiras que hoje consegue trazer maior ascensão de renda para aqueles jovens que falta gente, né? E você tem uma alta demanda por profissionais e você tem uma escala de ascensão financeira que pode mudar uma vida. E aí o Nana me chamou para o desafio, né, para ser o diretor de ESG e inovação. Inovação eu estou confortável, que é a minha praia, mas ESG seria a minha paixão, seria a forma de uma coisa que, para mim, eu tenho um lema que é deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Então, me orgulho muito de atuar nessa nova fase, no impacto de uma empresa que quer ser uma ESG company com tanto protagonismo na vida de pessoas através da tecnologia. Explica um pouquinho melhor, qual que é o modelo de negócio da Quintes? O que ela entrega? A Quintes, ela tem um trabalho que ela pode trabalhar desde... tem a Queds, que foi uma aquisição agora dos últimos 2 anos, que é a Quintes Analytics Decision Science, que ela pode trabalhar todo o seu campo de dados, Data Science, Data Analytics, pode trabalhar a Data Visualization e softwares que te ajudem nessa jornada, com implementação, acompanhamento e tal. Ela pode trabalhar, por exemplo, aplicações tecnológicas, quer seja na criação, quer seja na sustentação. Ela pode atuar em serviços, em softwares legados, como o SAP, né, trazendo implementações e sustentação de operações de SAP para transformação digital, ou em finanças, ou em pessoas dentro de uma organização. Então, a Quintes, ela é diferente de uma consultoria, ela trabalha uma jornada integrada. Ela não te traz só uma solução tecnológica para onde você tem que caminhar, mas ela liga diferentes áreas de aplicações, de sustentação, de sustentação de legados, como legados tecnológicos, ou de dados, para que uma empresa possa ter a sua jornada. Assim como de customer experience para clientes que se deposite em marca ou em marketing e comunicação das empresas. Muito bom. Bom, já que você está com esse chapéu de inovação, além do chapéu ESG, o que você acha, você que acompanha o desenvolvimento da internet, da indústria digital há tantos anos, desde o começo, o que você acha que falta para o Brasil ser protagonista na economia da inovação? Como é que a gente fortalece nosso ecossistema de startups? E aproveitando, o ecossistema está passando por um momento de turbulência, de ajustes. Qual que é a tua visão sobre esse cenário atual?
Olha, eu olho muito a inovação do presente, eu acho que não falta nada. Acho que a gente já dita a, a, a inovação em diversos setores, por exemplo, em fintech. O protagonismo que as fintechs conseguiram end-to-end, né? Nós temos desde Nubank criando, né, puxando a régua para que os bancos chamados tradicionais, eu acho que eles não têm de nada tradicionais, eles têm a jornada deles, do que é melhor para os acionistas deles, no determinado momento, puxando uma agenda importantíssima, né? Começa com cartão roxinho e cria uma nova forma de você pensar o crédito, né? E eu vejo Cora, do meu amigo Igor, criando um banco para PJ com uma facilidade absurda, para que ele não cobrando boleto, né, para que ele crie uma jornada diferente para MEI, pequenas empresas, né? Então eu acho, ou vejo o iFood, né, criando uma tecnologia das mais diversas, desde investindo agora para que uma parte dos seus entregadores possam criar uma nova jornada para a sua carreira, sendo desenvolvedores, claro que vão ter entregadores, mas que eles possam também ter oportunidade, caso eles queiram, participar do jogo do negócio de serem desenvolvedores, até drones. Então, eu acho que tem a gente está na Semana de Arte Moderna, estamos do ano da Semana de Arte Moderna, né, Luiz? Você sabe que quando eu cheguei na Quintas, o primeiro exercício que eu fiz foi pedir para o meu time não me conhecer dentro do escritório. Eu pedi para que eles me conhecessem no Museu de Arte Contemporânea, aqui no Ibirapuera, porque eu queria falar sobre a inovação sob o ponto de vista da Semana de Arte Moderna. Depois nós fomos para o Museu na Frente, que é o Museu Afro-Brasileiro, para falar sobre tecnologia da escravidão. Tem uma exposição permanente no Museu Afro-Brasileiro, que todo mundo que está em São Paulo tem que conhecer, ou quem vai visitar São Paulo tem que conhecer, que mostra sobre tecnologia do tempo da escravidão. E por que eu digo isso da Semana de Arte Moderna? Porque nós temos um negócio de a gente não falar bem da gente mesmo. E lá em 1922, o que os modernistas fizeram não foi um rompimento com o clássico europeu que ditava as artes, né, a literatura, a poesia, a música. Foi pegar o Villa-Lobos, né, e dizer que o trenzinho caipira, né, que depois tem lá as suas baquianas, tal, pudesse ser algo valorizado pelo país. E eu acho que tem muita coisa que o Brasil tem uma condição tremenda de ser protagonista no hoje. Acho que o que hoje nós temos, universidades, pesquisadores, a iniciativa privada de educação até imbuída da gente construir a nossa jornada. Super de uma mensagem emocionado com, né, o IPO na B3 deles, e tantas empresas que conseguiram, né, acho que, transpor uma relevância dos seus negócios. Então, se eu tivesse que ressaltar o que falta, eu acredito que o que falta é a gente ter essa autoestima, né? Porque a gente tem autoestima para o esporte, para a música, tal. Eu acho que nós temos que ter, e isso não quer dizer que está bom, né? Mas o que nós tivemos de protagonismo em acesso a capital nos últimos anos, a gente teve muito acesso a capital aqui. Os empreendedores tiveram muitas rodadas, a gente teve muita educação empreendedora, Endeavor, Distrito, Liga, Ace, Cubo, né? A gente teve coisas aqui maravilhosas, né? Ao nosso modo, na nossa jornada. Você consegue estabelecer algum tipo de comparação entre a internet da .com e a internet das startups agora? E o que você espera da evolução desse cenário? Eu espero aprendizados. Eu acho que é tudo que se faz nesse momento. Investidores aprendem para melhorar a sua calibragem dos seus investimentos. Empreendedores começam a ter novas lições, como não vai vir um novo aporte, que é o que está acontecendo agora, né? Uma rodada vai ser um pouco mais difícil. E aí eu acho que esses empreendedores e essas estruturas têm que se reunir com esses aprendizados. O time precisa buscar mais eficiência, né? Então tem menos gordura para, não vou dizer para inovar, porque inovar tem erro e acerto, mas a gente calibra melhor quanto que a gente pode errar e acertar mitigando o risco. Quando a gente está com muita gordura, a gente não mitiga tanto risco, né? E aí daqui a pouco tem um novo ciclo econômico, e aí estudando
o ciclo de desenvolvimento econômico através da tecnologia. Aconteceu a mesma coisa com o petróleo lá atrás, muito tempo atrás, né? Tiveram várias startups que trouxeram tecnologias ou forma de você extrair óleo, de você fazer a corrida pelo petróleo, que em qualquer um dos mercados também ficaram inviáveis por uma série de coisas, e acontece de novo na indústria de tecnologia, né? E eu gosto sempre de lembrar que a Apple era uma empresa quebrada quando eu comecei a empreender. Quebrada. A gente comprou até um computadorzinho translúcido, colorido, com alusão à fruta, para editar vídeos, né? Cara, olha o que aconteceu com a Apple, né? Ela conseguiu protagonismo, conseguiu unir time. Então, acho que é muito o momento de unir times agora, né? Unir times, unir acionistas. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, sabe? E aí eu falo com os meus amigos investidores institucionais, né? Capitalistas de risco, que na primeira bolha tinha não teve um negócio de ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Teve assim, vamos realizar o prejuízo. Foi realizado o prejuízo mais fácil. Agora eu vejo muito mais os investidores, não estou dizendo só preservar o investimento, mas buscando soluções de fusão, né, para que essas empresas, não vai ser mais aquilo que a gente achava, mas esses dois ativos reunidos pode ter um benefício, né? Eu vejo os investidores mais atuantes, meio que de pastinha. Aconteceu desde a pandemia isso. Eu nunca tive tantos investidores de risco me pedindo ajuda em relação à sua startup, conexões, tal. Eu achei muito autêntico disso e falei com muitos deles. Cara, está me relembrando muito o que eu vivi, que era quebradeira, e aí, né, o que o investidor pensava vamos tentar liquidar sem ter, né, grandes passivos, né, tentando fazer a liquidação sem passivos, grandes passivos. O que eu vejo é um pouco disso. E aí eu também acho que acontece isso por causa da responsabilidade, o ESG, né, quer dizer, a economia não é mais só um negócio, né, desde da crise de subprime, Luiz, eu acho que é talvez a mais recente crise ética grande dos negócios, né, que a Aeron, por exemplo, é uma empresa uma empresa de energia, né? Ninguém ia desconfiar que uma empresa podia ter, né, uma quebra daquela forma, né? Está tão envolvida com questões éticas envolvendo seus executivos, né? E eu acho que isso contaminou o protagonismo dos investidores de risco. Eles querem participar do jogo do impacto que tem. Né? Isso eu tenho assistido nas mais diversas casas de investimento de risco. De investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.